Neste momento, vamos para mais um vídeo. Eu estarei falando mais um pouco da Palavra de Deus e também agradecendo a você que está inscrito e os que estão se inscrevendo. Vamos lutar para conhecer a Palavra de Deus e cada vez mais nós chegarmos à presença do Senhor. E hoje eu quero estudar o que desceu do céu é o mesmo que subiu. Então, queremos passar a estudar quem desceu do céu. E ele é o mesmo que subiu. Para isso, eu escolhi algum texto como João, capítulo 3, verso 13 e 14, para nós estudar. Que diz o texto? Diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, da mesma maneira, a mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem seja levantado. Quando João escreveu, ele disse que aquele que veio do céu é o que voltou para lá. E disse: o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que ele seja levantado. Aqui nós estamos vendo que quem desceu do céu é o que voltou para o céu. Quando nós vamos para o livro aos Efésios, capítulo 4 e verso 8 até o 10, é um texto bastante importante que nos confirma aquilo que estamos estudando. Diz o seguinte no texto, diz: olha, por isso é que foi dito quanto a ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quanto que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, o apóstolo está descrevendo que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, preencher todos os requisitos que faltaria. Disse: olha, quando ele voltou em triunfo, em vitória, ele levou cativo o cativeiro. Muitos que eram prisioneiros estavam presos pelo pecado e não conseguiriam estar em liberdade. Ele o resgatou e levou com ele todos estes, a quem ele resgatou. Aqui nós estamos vendo que aquele que desceu era o mesmo que subiu.
Mas quanto ao Filho do Homem, diz que ele foi levantado, ou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também foi levantado. Nós agora recordamos quando ele estava na cruz do Calvário. Então, quem estava na cruz do Calvário era uma natureza humana. Quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 24, e verso 39, então diz que o Senhor apareceu depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, e eles temeram, tiveram medo, amedrontaram-se da presença do Senhor. Eles disseram, e o Senhor disse a eles, não temesse, disse, olha, sou eu mesmo, apalpai-me e vedes que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e nem ossos como vedes que eu tenho. Vedes uma coisa, se um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que ele tinha, então quem desceu do céu é a divindade, é o eterno, é a eternidade, é o Deus Todo-Poderoso que estava descendo do céu naquele momento. E quem foi gerado era a parte humana daquela divindade, a quem Deus já tinha falado lá no livro de Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que estaria esmagando a cabeça da serpente. Por isso é que Paulo disse lá no livro aos Efésios que por isso, quando ele subiu triunfante, vitorioso, então ele levou cativo o cativeiro, porque ele esmagou a cabeça da serpente. Então ele não teve vitória sobre ele. Aqui nós vimos, se um espírito não tinha carne e nem ossos, quem desceu do céu foi o Espírito da divindade. Era Deus que estava descendo e tomando a forma de um homem para estar entre os homens. Quando nós vamos para o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, e versos 50 e 51, nós podemos olhar para aquele texto e quando nós olhamos para ele, nós vamos ler uma escritura que fala sobre... Diz o seguinte na escritura, capítulo 15, de 1 aos Coríntios, e verso 50 diz o seguinte: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o incorruptível. Eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que o apóstolo está dizendo, explicando para nós, dizendo que ele que
carne e sangue não entra no reino dos céus. E ele disse, eu vos declaro um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que transformado? Porque este corpo perecível não entra no reino dos céus, porque carne e sangue lá não entra. E ele diz que o incorruptível, o imortal, não pode habitar o perecível, não pode habitar aonde está o imortal. Por isso precisamos tomar outra forma para nós podermos entrarmos no reino dos céus. Aqui nós estamos reconhecendo que lá de lá não veio a parte humana, de lá veio a parte divina. É que o apóstolo Paulo ainda escreve aos Colossenses 2:9, dizendo que nele, naquele tabernáculo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todo o poder do grande eu sou estava habitando naquele tabernáculo. Quem veio do céu, quem desceu do céu foi a divindade, e quem voltou para o céu foi a mesma divindade que voltou para lá. Por isso, nós com carne e sangue não podemos chegar no reino dos céus, mas nós teremos que sermos transformados para poder estar com aquele que é eterno. Louvado seja Deus. Vamos reconhecer isto e vamos saber, quem subiu não foi a natureza humana, quem subiu foi a natureza divina, porque quem desceu foi a natureza divina. E diz que o mesmo que desceu é o mesmo que para lá voltou. Que Deus nos ajude a entender estas realidades. E eu continuo pedindo, você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, nos ajude, vamos levar esta palavra tão maravilhosa, que nós um dia, com esta esperança, se dormirmos, voltaremos a ressuscitar, mas com um corpo transformado, um corpo mortal que dormimos, acordamos com um corpo imortal para voltar para a eternidade. É isto que esperamos. Portanto, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.